pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de desenho técnico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as projeções ortogonais em desenho técnico. Nós vimos na nossa última videoaula uma parte mais conceitual sobre esse assunto, né? E hoje eu vim resolver com vocês um exemplo de projeção ortogonal com vocês. Eu vou deixar esse material aqui em PDF também, lá no portal, para que vocês consigam visualizar melhor o desenho depois de pronto, tá certo? Bom, aqui a gente tem uma perspectiva isométrica de uma peça, um objeto qualquer, e aqui tem um esboço somente, né, com algumas dimensões. E o nosso objetivo aqui é encontrar as projeções ortogonais dessa peça. Então, nós vamos estar desenhando primeiramente a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. A vista frontal é a nossa vista principal, então é como se o observador estivesse olhando nesta direção para a peça. Ao lado direito da vista frontal, a gente representa a vista lateral esquerda, então eu pego a lateral esquerda da minha peça como se o meu observador estivesse nesta direção. E abaixo da vista frontal é onde a gente desenha a vista superior da peça. Então, como se alguém estivesse vendo essa peça de cima, tá certo? Então, na minha vista frontal, eu vou estar vendo toda essa superfície aqui, tá certo? Que tem na frente do meu objeto. Na minha vista lateral esquerda, eu vou estar vendo esta parte aqui da lateral esquerda do meu objeto. E na vista superior, nós vamos estar vendo esta parte aqui superior do meu objeto, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com a vista lateral, a vista frontal. A vista frontal eu vou desenhar mais ou menos aqui nessa região do meu papel. Eu deixei uma distância aqui da borda, porque nesse caso desse exercício eu não vou fazer cotas, mas é sempre bom a gente deixar com uma certa distância, para que, se for necessário fazer cotas nas extremidades, tenha espaço suficiente para que sejam feitas. Bom, então a gente vai começar. Primeiramente, antes de começar o desenho em si, eu queria informar vocês que a minha régua T, ela tá presa aqui em cima, a minha folha, ela tá devidamente presa em todas as extremidades, e aí a gente pode trabalhar de duas formas. Ou a gente deixa a régua T fixa e faz o desenho com a movimentação dos esquadros, ou a gente pode ir movimentando a régua T para as linhas horizontais e as linhas verticais serem feitas com os esquadros. Como isso aqui é uma aula e eu quero que a gente consiga fazer isso da forma que fique o mais rápido possível, então eu escolhi deixar a régua T fixa, ela tá bem presa aqui, tá? E aí eu vou trabalhar movimentando somente os esquadros aqui com vocês. Então vamos lá. Olhando a minha vista frontal, eu vou ver essa aresta aqui, essa, vou ver essa aqui do outro lado, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Então, eu vou representar primeiramente um retângulo com dimensões de 3,5 por 5,5, que são as medidas que estão dadas aqui. Então, vocês podem usar a régua ou o escalímetro de vocês. Estou usando o meu escalímetro aqui. Então, eu fiz uma linha de referência pra gente iniciar o desenho, que é essa linha que tá aqui em cima. Ela tá bem fraquinha, porque depois eu vou apagar ela. E aí, a gente pode estar medindo 3,5, que já tem aqui minha marcação de 3,5, representando, então, a altura do meu retângulo base, tá certo? Então, a gente vai lá e marca essa linha de 3,5. E já aproveitei também para estar puxando a linha aqui na horizontal, uma linha de referência, só para marcar para mim aqui onde começa e onde termina a questão da altura da minha peça. E o meu retângulo, ele precisa ter 3,5 por 5,5, certo? Então, vou vir aqui, vou marcar 5,5, escala 1 para 100, tá, gente? Isso aqui são centímetros, eu ainda não tô fazendo nenhuma conversão em escala. Então, marca 5,5 ali, vou dar mais ou menos aqui, e puxa a linha. Até o 5,5. Feito isso, agora eu vou puxar a linha vertical do outro lado. E vou terminar de montar o meu retângulo, tá certo? Só conferir se ficou certinho. Ficou. Aqui eu tinha passado um pouquinho.
retângulo de referência. Corresponde a esse retângulo que a gente tem aqui. E essa minha peça, ela tem um nicho aqui, né? Ela é vazada aqui com 1 centímetro de profundidade, comprimento aqui de 3,75 e altura de 1,7. Vamos considerar que essa peça ela é simétrica, tá certo? Então, se eu tenho 3,5 centímetros, 3,5 menos 1,7... eu vou ter 1,8 como essa medida somada com essa. Então, dividido por 2, eu vou ter 0,9 de altura aqui e 0,9 de altura aqui, tá certo? Olhando de frente nessa direção, vai estar do lado esquerdo. Então, eu vou marcar 0,9 aqui do meu lado esquerdo, para baixo e também para cima. Fiz a marcação e o comprimento é 3,75. Então, vou marcar já esses 3,75 aqui. Deixa eu deixar tudo bem retinho. 3,75. Feita a marcação, agora eu vou puxar algumas linhas. Bem fraquinhas, depois eu corto, apago, né, aquilo que tiver sobrando. Sobrou um pouquinho aqui do lado, vamos apagar. Aqui do outro lado também. Bom, então tá feita aqui a representação desse furo que a gente tem aqui, tá certo? Em desenho técnico, as linhas mais grossas nessas projeções ortogonais, as linhas mais grossas são as que correspondem às arestas do meu sólido que estão mais próximo do observador. Então, toda essa face que a gente tem frontal aqui é a face que está mais próximo do observador que está olhando essa peça na vista frontal. E essa face aqui do furo do meu objeto, ela está um pouquinho mais afastada, ela está 1 centímetro mais para trás. Então, essa face aqui, eu vou estar vendo essa aresta aqui através desta linhazinha aqui. Ela vai ter que ficar um pouquinho mais fina do que as outras arestas que correspondem a essa parte aqui, que estão mais próximas do observador. Então, eu vou reforçar as linhas que estão mais próximas do observador. São linhas que devem ser mais grossas. Pronto. Então, tá feita a vista frontal da nossa peça, tá certo? Agora, a gente precisa fazer a nossa vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda seria como se o observador estivesse olhando para o meu sólido aqui pelo lado esquerdo. Então, ele vai estar vendo essa aresta na parte de baixo, essa aqui em cima. Do lado esquerdo, essa aresta aqui. Do lado direito, a gente vai ver essas duas e um furinho ali no meio, vendo essa aresta aqui mais ao fundo, tá certo? Primeiramente, eu vou marcar aqui uma distância de 2,5 centímetros entre um desenho e outro. É mais que suficiente. Tá marcadinho ali. E eu vou começar, então, puxando a altura de 3,5, que é a altura do meu sólido, a partir da marcação que eu fiz. Como a gente já marcou 3,5 aqui para fazer a vista frontal, é só puxar a linha dentro dessa delimitação. E ela tem largura aqui de 2 centímetros, então eu vou marcar aqui 2 centímetros também.
Feitas as duas marcações, agora eu vou marcar na horizontal a parte de baixo, que é essa aresta aqui, e a parte de cima, que é essa aresta aqui de cima. Eu já vou fazer essas linhas bem marcadinhas, porque elas são linhas que são visíveis em primeiro plano ali pelo observador. Bom, essa aresta aqui também é visível em primeiro plano para o observador, então eu vou reforçar ela. E aqui, nessa parte do lado direito, que vai ser essa parte aqui do meu sólido, eu vou estar fazendo a representação desse furo que tem na nossa peça. Ele tem profundidade de 1 centímetro e, como a gente calculou anteriormente, altura de 0,9. Uma dica para vocês é que todas as linhas que estiverem na horizontal aqui na nossa vista frontal, elas vão estar podendo ser puxadas aqui, ó. Tá vendo que eu estou colocando o meu esquadro bem aqui nessa marcação? Eu posso puxar essa marcação pra cá e posso puxar essa marcação pra cá, porque os desenhos eles se comunicam entre si, né? Então, não preciso marcar de novo 0,9 e 0,9, né? A gente pode puxar das linhas da vista frontal. Então, tem profundidade de 1 centímetro. Então, vou medir 1 centímetro aqui, marcar. E aí, as linhas que estiverem sobrando, a gente apaga. Então, aqui eu tenho essa aresta sendo representada aqui, a de baixo aqui, a de cima ali em cima, e essa parte que forma um C, né, uma letra C, tá representada aqui, tá certo? Essas arestas aqui dessa face, a gente consegue ver em primeiro plano pelo observador da lateral esquerda, então eu vou reforçar com linha mais grossa. Eu tô passando por cima da outra, né? E essa aqui, então, ficou mais fininha, que representa essa aresta aqui no fundo, que a gente vê ao fundo quando olha pela lateral esquerda. Então, pronta a nossa vista lateral esquerda. Agora, falta pra gente concluir a nossa vista superior. A nossa vista superior, eu vou desenhar aos mesmos 2,5 centímetros agora para baixo. Uma observação importante. A distância que vocês deixam entre a frontal e a lateral esquerda tem que ser a mesma que vocês vão deixar aqui entre a frontal e a superior, tá certo? Então, eu vou deixar uma distância de 2,5 e já fiz aqui uma marcação nesses 2,5, certo? De distância. E aí, então, pessoal, algo para facilitar a vida da gente é a gente começar a puxar as linhas que vem lá da nossa vista frontal. Então, eu vou puxar essa aresta aqui, vou puxar para cá. Essa aresta aqui também vou puxar para baixo. E aqui a gente tem mais uma aresta também, vou puxar para baixo. Puxei tudo em linha fina, tá certo? Quando a gente olha de cima, a gente vai ver um retângulo de 5,5. Já tá marcado aqui o 5,5, porque eu puxei da minha vista frontal. Por 2. Então, vai ser um retângulo com 5,5 de comprimento e 2 centímetros de altura. Então, aqui a gente faz a marcação de 2 centímetros e puxa uma linha na horizontal, tá certo? Aqui no meu caso, eu já puxei essa linha na horizontal, já tá aqui, tá? Mas foi feita dessa forma, marcando 2 centímetros. E aí, então, quando a gente olha de cima, a gente vê um retângulo cheio, certo? Então, vou fazer a marcação desse retângulo cheio aqui, tudo em linha grossa, porque tá tudo sendo visto em primeiro plano. E essa outra linha, professora? De onde vem essa outra linha? Aqui, a gente, quando olha de cima a peça, a gente pode não ver esse furo, né? Se eu estiver olhando de cima, eu vou ver somente esse retângulo. Mas não é porque eu não tô vendo o retângulo que eu não preciso representar ele no meu desenho, tá certo? Então, por isso, a gente vai representar
esse furo que a gente tem aqui no nosso retângulo e essa linha aqui, ela tá servindo para isso, tá certo? Esse furo, ele tá localizado a 1 centímetro de profundidade a partir da borda, que vai dar bem na metade aqui do nosso desenho, né? Tem 2 de altura aqui, 1 centímetro vai dar bem aqui. Puxar aqui uma linha bem fininha. Bom, então eu tenho que representar este furo aqui. Quando eu olho por cima, esse furo, essa aresta aqui, esse vértice do sólido vai corresponder a esse vértice aqui, certo? Então, o meu furo, ele tá a partir desse vértice, 1 centímetro de profundidade pra cá, 3,75 pra cá. Que já tá representado aqui no meu desenho. Porém, linhas ocultas nas projeções, a gente precisa estar representando através de linha tracejada, tá certo? Então, vou apagar mais um pouquinho aqui para ficar mais fininha a minha linha, mas eu ainda tô vendo ela aqui. E eu vou colocar como linha tracejada porque é uma linha oculta nessa vista. E tá pronto as nossas vistas, tá certo? Essa aqui é a nossa vista frontal. Essa aqui é a nossa vista lateral esquerda. E essa aqui é a nossa vista superior. Nesse exercício, a gente ainda não vai estar fazendo cotas nesses desenhos. Porém, se fosse cotar, né, aqui teria espaço suficiente para isso. Poderia ter desenhado até um pouquinho mais para baixo aqui, para caber melhor as cotas, né? Mas então fica aí a nossa representação. Se algum de vocês ficou com alguma dúvida na montagem dessas projeções, vocês podem estar me perguntando e eu vou ajudando vocês através do WhatsApp, tá certo? Até o nosso próximo vídeo, então.